Já tem essas aqui. You are a good. Oi? Acaquear. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Eu sou o Antônio Toledano, sou vice-presidente da APP e eu tenho aqui a satisfação agora de apresentar para vocês a Luísa, falar um breve currículo dela aqui. Se eu me estender muito, a gente fica até amanhã, né? Luísa Baffa é a atual Managing Director e líder da operação brasileira da AKQA desde 2020. É um estúdio de inovação que trabalha com marcas pouquinhas, né, como TikTok, Nike, Netflix, Spotify, Tinder e Ambev. Além dos projetos de marca advertising, a AKQA também tem um joint venture focada em entretenimento com o festival de música Koala e realizou trabalhos com artistas como Elton John, Lady Gaga, Usher, Emicida e Criolo. Anteriormente, a Luísa passou por empresas como a Box 1824, onde liderou o time de negócios e pela startup de educação Perestroika, certo? Perestroika. Em 2021, a Carioca também foi selecionada pela lista da Forbes Under 30, né? Abaixo dos 30. Então, é um prazer e uma satisfação apresentar a Luísa para vocês. Oi, gente, tudo bem? Precisa muito, né, do microfone. Sem não dá para ouvir, né? Não dá, não, porque quem está atrás de você falou que não dá, então já não tem até como. Talvez eu fique meio assim, aí a gente se organiza. Bom, obrigada pelo convite, desculpa, sábado, né? Tá bem calor, e vocês estão aqui desde cedo. Eu acabei de chegar e depois vou para minha casa, então, assim, boa sorte para quem fica, pelo menos aqui está no ar-condicionado. Acho que a ideia hoje é contar um pouco sobre a AKQA, a KQA, como vocês quiserem, e também um pouco sobre o WIN, como eu cheguei até aqui. A gente vai testar a tecnologia, provavelmente ela não vai dar certo, apesar do tema de ser tecnologia. Então, basicamente, eu sou MD, ou, enfim, eu lidero o escritório aqui do Brasil e da América Latina da AKQA. Não sei, alguém aqui conhece a AKQA? Alguns, tá. Esses são alguns reconhecimentos da AKQA. Então, nesse ano, a gente foi a agência mais premiada do Brasil em Cannes, também a sexta mais premiada do mundo. A gente tem alguns projetos que talvez vocês já tenham ouvido falar, talvez alguns que vocês não tenham ouvido, mas provavelmente com algumas marcas que vocês já conhecem. Mas antes de explicar como eu cheguei até a AKQA, como a AKQA chegou até mim, vou contar um pouco da minha história. Então, no início dessa timeline toda, eu, na verdade, sempre quis ser médica, então o sonho da minha vida sempre foi fazer medicina, numa faculdade federal. Quando finalmente eu passei, eu consegui entrar na terapia para poder saber que, na verdade, eu não queria, eu só queria passar. E aí, depois eu larguei. E aí eu fui trabalhar com cinema. Então, trabalhei com cinema, sou carioca, né? Então, fiz UF. E aí, no inicinho da faculdade, no terceiro período, larguei. Entendi que ou não posso fazer uma faculdade, ou eu trabalhava ou fazer faculdade. E aí eu fiquei, então, com o mercado de trabalho na época, apesar de que hoje em dia dá para fazer os dois, obviamente, né? Então, aqui a SPM está aqui para provar isso para vocês. Então, trabalhei com cinema há algum tempo, trabalhei com distribuição, sempre gostei da parte mais de business das coisas, nunca fui a pessoa criativa, mas sempre entendi que todo criativo precisava de alguém para poder vender as suas ideias, que senão ficava tudo na gaveta. Então, eu olhei para isso e falei, puta, tudo bem, pode ser eu não vou ser a criativana da sala, mas então vou pegar tudo e vou fazer isso dar dinheiro. Trabalhei com cinema há algum tempo, e aí entendi que quando falam para você trabalhar com o que você ama, que você nunca mais vai trabalhar, é mentira, você vai parar de gostar do que você amava. Então, larguei cinema, e ao longo desse período, pelo menos, o que eu consegui aprender foi como que se contavam boas histórias. Então, como é que eu pegava boas histórias, como é que eu empacotava elas e vendia elas para alguém, para alguma empresa, para algum cliente, enfim, para, de fato, conseguir transformar isso em dinheiro e monetizar isso tudo. Logo depois, pulei, então, para uma startup na época, que era a Perestroika, que eu não sei se vocês conhecem, que hoje em dia já não existe mais, mas era uma startup carioca, que, na verdade, gaúcha, que tinha no mundo inteiro.
E aí, então, liderei o escritório da Perestroika por algum tempo. E o lema da Perestroika ela era quase que um just do it abrasileirado, mas era muito de você ir lá e fazer as coisas. Então, o olhar de uma startup ele sempre foi muito de você conseguir pegar aquilo ali e fazer na raça mesmo e aprender com o que você tinha. Foi o que eu aprendi lá, fiquei algum tempo lá liderando a estrutura do Rio de Janeiro. E logo depois fui para a Box 824, que é um estúdio de comportamento. Então, talvez alguns de vocês conheçam termos como, por exemplo, Normicore, etc., que a Box cunhou há muitos anos atrás. E é um estúdio, então, de comportamento, de pesquisa de tendência. Fiquei lá por um tempo liderando a área de negócio. E me aprofundei muito na parte de planejamento, de entender exatamente o que o consumidor quer, como é que a gente entende essa pirâmide de influência, o que as pessoas querem, o que as pessoas não querem, como é que uma marca, de fato, entende seu posicionamento, como é que a gente traz isso para o dia a dia. E aí, o que estava me faltando na época era, cara, eu quero muito conseguir ser mais criativa. Eu sempre olhei muito para a parte de business, entendi que não ia ser a pessoa criativa, mas queria conseguir trabalhar com criatividade. E aí, conheci a AKQA em 2017. Então, AKQA, KKA, como vocês quiserem chamar. Tem gente que chama de Aqua, tanto faz. Que é, então, um estúdio de experiência de marca, que nasceu, na verdade, em Londres. E antes de eu explicar um pouco sobre a AKQA, você tem que meio que entender um pouco sobre as pessoas, depois um pouco mais sobre a empresa. Assim. Então, sobre as pessoas, esses são os fundadores, o Hugo e o Diego. Eles fundaram a AKQA em 2014, logo depois de terem feito o Dove Real Beleza, o Real Beauty Sketches, que alguns de vocês devem conhecer, mas foi... Acho que até hoje ele é um dos vídeos, ele é o conteúdo publicitário mais visto da história. E conheci eles, e eles falaram, cara, a gente gostou de você. Eu falei, cara, mas então eu não gosto de agência, eu não quero trabalhar com publicidade. Então, talvez não vai ser agora. Eles falaram, cara, mas por que você não vem e você tenta fazer uma agência com tudo que você não gosta? O que você não gosta? Eu falei, cara, eu acho uns trabalhos meio inúteis, acho que as coisas elas são meio, sei lá, ficar vendendo sabão em pó, umas coisas meio que eu não quero. Ele falou, mas a gente faz coisas diferentes, você pode tentar descobrir uma coisa diferente. Na mesma semana eu estava com uma proposta para poder ir para uma consultoria grande. Eles me ligaram e falaram, cara, só vem. Não me falaram cargo, não me falaram dinheiro, eu topei, larguei a proposta e fui. E aí descobri no dia 1, tirei uns 20 dias para poder conseguir descansar, e aí no dia 1 descobri que o meu cargo era, então, diretora de inovação, que basicamente era olhar um pouco mais para o que eles estavam fazendo e tentar entender como é que a gente conseguia criar coisas diferentes. Ao longo do tempo, fui, então, crescendo e me desenvolvendo ali dentro. Então, em algum momento, comecei a liderar a área de planejamento de estratégia. Logo depois, comecei a liderar a área de operações. Então, sempre gostei de trabalhar com dinheiro, sempre gostei de olhar para a parte financeira e do business. Então, entrei para a área de operações para eu também conseguir conciliar um pouco dessas duas coisas. E, em 2020, assumi o escritório e a operação brasileira. E aí, falando, então, um pouco do que é a AKQA, né? Se vocês não foram lá, vocês estão super convidados. Então, é uma casa na Rua dos Macunis, na Vila Madalena. E a gente, então, tem escritórios ao redor de todo o mundo. Né? Então, aqui em São Paulo, a gente faz todo o trabalho para a América Latina, mas também para muitos escritórios, junto com muitos escritórios de fora. Então, a gente costuma brincar que cada uma dessas salinhas, elas são uma sala com algum tipo de expertise. Então, vocês vão ver que algum dos cases, algum dos projetos que eu trouxe, por exemplo, que a gente fez com tecnologia, a gente chama a galera de Melbourne, porque é uma galera que é um pouco mais voltada para Data e Technology. Quando a gente faz um projeto mais voltado para Business Transformation, a gente já chama São Francisco. Então, cada um deles tem uma expertise específica. A de São Paulo é criatividade. Então, a gente meio que opera como se fosse esse hub global de criatividade. Então, dentro desse lugar ali de ser o que a gente se intitula, né, de AKQA Casa, então aqui em São Paulo a gente se chama de AKQA Casa, a gente abriu em 2014, então esse é o Hugo Diego, e a gente tinha uma coisa muito clara na nossa cabeça que era como é que a gente consegue criar um estúdio que não seja o que as agências tradicionais na época sempre foram. Assim. Então, o Ajaz, na época, ele tinha visto um documentário de Radiohead, que eles tinham acabado de lançar... Essa é foda, porque eu nem gosto de Radiohead, então vou ter que falar agora. Mas, enfim, eles tinham acabado de lançar uma puta música, todo mundo amava Radiohead, etc. E aí, os produtores deles chegaram para eles e falaram, cara, você já pensou como é que é a vida pós-sucesso? Você acabou de fazer um puta projeto. Mas qual que é o próximo, né? Por que a gente não faz uma coisa diferente? Por que a gente não aluga uma casa, vai para o meio do mato, todo mundo, e nesse meio do mato a gente vai, então, criar o nosso próximo CD? Vai ficar todo mundo junto. A gente tem deadline, a gente tem os nossos fãs, a gente tem tudo isso, mas a gente precisa, então, pensar nessa parte de criação de um jeito um pouco mais diferente. E aí o Ajaz ligou para os meninos e falou, cara, eu tenho essa visão para São Paulo também, para a AKQA. Eu quero que seja uma casa onde está todo mundo junto, onde as pessoas comam juntos, onde as pessoas conversem juntos, onde a gente consiga ter os clientes, onde a gente consiga ter a comunidade criativa do país, para a gente conseguir criar junto. E foi assim, então, que a gente construiu o nosso escritório. Então, ele é um escritório, de novo, convidados, que basicamente foi desenhado por um arquiteto que nunca fez escritórios, ele só faz casas de pessoas e restaurantes.
E a gente sempre quis que a casa ela fosse meio que o lugar para as pessoas quererem estar, para a gente conseguir tomar café da manhã todo mundo, para a gente conseguir chamar as pessoas que a gente sempre achou que fizessem sentido. E aí tem, obviamente, o principal protagonista, que é o Pudim da Mazé. Então, é muito como é que a gente consegue sentir que a gente está, de fato, em casa. Não, obviamente, nessa buchitagem de meu trabalho e minha família, mas como é que é um lugar onde eu consigo minimamente me sentir feliz. E a gente começou, então, a fazer eventos. Então, a gente teve show do Emicida, show do Criolo, a gente recebe alguns escritores, a gente faz alguns eventos próprios. Ali no cantinho, a gente uma vez fechou a casa para poder fazer um jantar para 300 pessoas. Então, a gente sempre usa muito o espaço como também essa extensão criativa do estudo que a gente pode fazer. E aí tem uma frase que a gente adora, que o Rick Rubin falou, que, cara, eu acho que as pessoas têm que ser esses tradutores de quais são as mensagens que o universo está broadcasting, né, que o universo está jogando para o mundo. E a gente tenta fazer isso quase que em 4 frentes, assim. Então, a gente faz muito isso dentro de um olhar de craft, ou seja, de design. A gente faz muito isso dentro de um olhar de entretenimento, também de impacto e de marketing e advertising como um todo. E a ideia aqui é muito menos falar e ficar vendendo a agência, a não sei que tem algum cliente aqui, se vocês quiserem contratar a agência, estou feliz, mas assim, não acho que é o caso, mas muito mais sobre quais são os premissas que a gente tem no nosso trabalho, o que a gente aplica e como é que isso, então, no fim das contas, chega no output, que são os trabalhos que a gente faz e que a gente adora. Esses aqui são alguns dos nossos clientes, então a gente hoje em dia é a agência do TikTok, Uber, Netflix, Tinder, Spotify, Google, Nike, Bex, e aí tem também umas outras marcas, como Coca, Sprite, Activision, Blizzard, que a gente trabalha com Call of Duty, o gaming, e Mike's. E aí a gente tem acho que a gente provavelmente, eu até vi que o Google falou que eles também, acho que eles compram mídia, mas talvez não se alimentam de mídia, mas a gente não faz nenhuma compra de mídia, nem estratégia, nem compra de mídia, a gente é só um estúdio criativo. E a gente entendeu, e acho que vocês já devem saber, entrando no mercado de publicidade, que a mídia ela condiciona muito a criatividade. Para além de toda a questão financeira e ética para onde a mídia leva o mercado, a gente sempre entendeu que condicionava muito a publicidade. Então, quando o criativo queria fazer um trabalho muito legal, chegava alguém de mídia e falava, então, tem que ser um filme na TV. Puta, mas é que eu não quero fazer um filme na TV, eu acho que o cliente precisa de outra coisa. Não, mas é que a gente agora já comprou esse pacote, vai ter que ser esse filme. Então, a gente entendeu que a gente não queria, que era como se fosse o anel do Senhor dos Anéis. É melhor ficar longe, porque se a gente botar a mão nele, vai dar merda. Então, a gente começou a entender que, cara, se nada, então, precisa ser mídia, qualquer coisa pode ser mídia, qualquer tipo de projeto pode ser mídia, qualquer tipo de produto pode vir de uma marca. Não necessariamente isso precisa ser um filme completo de TV, não necessariamente precisa ser um grande enxoval 360 que todo mundo conhece. E aí eu trouxe, então, alguns exemplos de alguns projetos que a gente fez e eu conto um pouco mais sobre. Agora a gente vai descobrir se os filmes funcionam ou não. Então, vamos ver. A capacidade de sentir o amargor diminui com a idade. Talvez eu tenha que ficar um pouco mais alto. Nossa qualidade de vida. Tá bom. Para Beck's, a cerveja mais amarga da categoria, isso é muito sério. Então, decidimos criar um novo produto do zero. Beck's 70+. A primeira cerveja do mundo proibida para menores de 70 anos. Elaborada com uma fórmula que compensa a perda de sensibilidade e garante o amargor da Beck's para todas as idades. A Beck's 70+, transformou o movimento pró-envelhecimento em um produto, celebrando quem é orgulhosamente grisalho, assim como a nossa lata. Ao contrário das marcas de cerveja que exaltam a juventude, Beck's lançou o produto com uma campanha integrada, enaltecendo a geração mais velha. Uma mensagem clara para os mais novos. Jovem, você ainda não está pronto para essa Beck's. A campanha tomou conta das ruas, da web e até da capa da Vogue. Estava em aplicativos de entrega e foi aprovada por influenciadores 70+. Promovida no maior festival de música eletrônica do Brasil. Em uma área VIP criada exclusivamente para 70+. Proibida para Gen Z. A não ser que estivessem acompanhados pelos avós. O que foi o que os influenciadores fizeram. A Beck's 70+, ganhou a imaginação e os corações da geração mais jovem. O produto desbloqueou um novo público para a marca, com mais poder de compra. E esgotou em menos de uma semana. Os resultados não foram nada magros. E provaram que, independente da geração, o amargor da Beck's é eterno. Então, basicamente, de novo, né? Alguém aqui bebe Beck's? Vocês bebem? Bebem, né? Lógico. Sim.
Pergunta. Mas, enfim, eu quase não bebo, então tudo bem. Basicamente, o que a gente pensou foi, cara, como é que a gente começa a contar uma história a partir de um produto, não necessariamente a partir de um filme. Isso começou a ganhar um pouco mais de tração, a gente entendeu que depois você ter que virar um filme, ia ter que começar a ganhar mais extensão, então, aí até que perdeu um pouco o controle, o Fábio Júnior ia fazer 70 anos e mandou um e-mail pra gente pedindo para poder ser o garoto propaganda, a gente falou, acho que acabou a campanha. Paramos aqui. Então, basicamente, o que a gente começa a entender é que se a gente começa a não se limitar só para a mídia, a gente começa também a falar com pessoas diferentes e também começar a chegar em outputs criativos diferentes. Então, a gente poderia fazer um filme lindo no manifesto que é para a TV dizendo a gente acha que o movimento para o aging é muito legal, então, por isso, a gente acha que você pode tomar a sua Bex. Aí a gente começa a tentar entender como é que isso vai para além da comunicação e como é que isso começa a chegar em outros formatos de mídia. Outro exemplo também foi esse projeto que a gente fez com Stranger Things. Então, como vocês devem saber, Stranger Things ele basicamente é uma das grandes febres da Netflix. E para poder lançar uma das temporadas, a gente precisava fazer alguma coisa que fosse tão grande quanto Netflix e tão grande quanto Stranger Things. E aí, não sei se vocês sabem, mas Stranger Things, na verdade, ele acontece nos anos 80. E a gente queria, então, pensar num jeito legal de trazer conteúdo que fosse tão diferente quanto Stranger Things. E a gente falou, cara, nos anos 80 a galera ela não via conteúdo de um jeito que nem a gente, né? A gente só liga lá na Netflix e dá play. Cara, quando o sinal estava ruim, você pegava seu bombrilzinho e você colocava na sua antena. Então, a gente criou um app que, se você encostar seu celular num bombril, você conseguia assistir conteúdos que a gente botava, então, que eram conteúdos exclusivos, que só essas pessoas aqui, inclusive, que estavam nesse app, conseguiam ver. Então, eram todos os conteúdos exclusivos de Stranger Things que a gente já tinha feito. Então, a gente desenvolveu toda a tecnologia, fez uma parceria com o Bombril, ligou para o Bombril na época, inclusive, falou, cara, vocês topam? Eles falaram, não precisa e tal. Aí depois teve um incremento de 17% em venda de Bombril. O que a gente descobriu também é que a galera jovem não tem Bombril em casa, então, assim, a galera teve que comprar. E para lançar isso, a gente, então, trouxe, aí você vai trazendo alguns elementos, né, sempre criativos, para poder conseguir deixar isso um pouco mais interessante, que é o Carlos Moreno, não sei se todo mundo lembra, mas é o grande garoto propaganda de Bombril, para ele, então, divulgar isso. Eu não consigo pensar em outra coisa. Só faltam 3 dias para Stranger Things voltar. Mas deve ter um jeito da gente sintonizar alguma coisa antes. Ajuda a gente. Vai. Dustin, o que é que você tá fazendo com esse celular? Como você fez isso? Eu não acredito. O que é isso? Mike, calma. Você não queria sintonizar? É assim que se faz hoje em dia. Baixa a Stranger Antena e sintoniza programas lá dos anos 80, cheio de pistas da nova temporada. Me dá isso aqui. Eu também quero ver. Não acredita? Sintonize na Stranger Antena. Então, acho que qualquer pessoa que ensina ou vê aula de marketing fala, não faz um produto, ninguém quer baixar. Foi o produto mais baixado por uma semana na App Store e na Google Play, mais baixado que a Netflix. E, basicamente, era uma ideia de fazer um produto. A gente não precisou criar nenhum tipo de tecnologia. Na verdade, a gente descobriu, enquanto a gente criava isso, com o nosso time da Austrália, que todo celular ele tem uma coisa que chama magnetômetro. Então, se você encostar uma coisa de aço no seu celular, ele lê. Não necessariamente faz nada na sua tela, porque você não precisa, né? Toda hora você está querendo ver um Stranger Antena, mas ele consegue ler isso. Então, a gente só conectou isso com o magnetômetro do celular e, na mesma hora que ele lia isso, ele conseguia, então, te dar o conteúdo. Então, basicamente, funcionava para além só do Bombril. Se você botasse numa geladeira, se você botasse qualquer coisa de metal ou de aço, ele ligava o conteúdo. E aí, por último, tem um projeto que a gente fez também, que talvez já tenham visto e que está até hoje, inclusive, nas ruas de São Paulo, que foi para poder lançar o Air Max Graffiti Stores, o Air Max, que basicamente a gente criou esse projeto que é o Air Max Graffiti Stores, que Air Max é um tênis muito clássico da Nike, não sei se vocês conhecem, mas ele é um dos tênis mais conectados com a cultura urbana e lifestyle. E, na época, o Dória tinha apagado vários dos grafites de São Paulo. E a gente falou, cara, ao invés de ficar chamando influencer e ficar fazendo aquele pacote clássico, quem mais influência de São Paulo do que os grafites de São Paulo, que o Dória, inclusive, está apagando? Então, a gente ligou para vários dos artistas que ainda tinham os seus trabalhos em São Paulo e falou, cara, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um projeto onde a gente vai a gente vai lançar cada um desses Nike que a gente tem para poder lançar no pezinho de cada um desses seus grafites. Então, para você conseguir comprar esse tênis, você não conseguia só botar na Nike.com, você tinha que ir até o lugar, por geolocalização você conseguia desbloquear e assim você conseguia comprar o tênis. Em 6 minutos, todos os tênis esgotaram, e aí ainda voltou a
Ai, meu Deus, eu falo court, mas enfim, o tribunal ainda voltou e falou que agora o Dória ia ter que voltar com todos os grafites que tinham sido apagados. A gente chamou, então, os outros grafiteiros que tinham perdido seus grafites para eles refazerem seus grafites e colocarem um tênisinhos de Nike. Então, o louco disso é que, cara, era um lançamento de um tênis. A gente poderia só ter feito, tem um novo tênis aí chegando, a gente tentou fazer isso conectado com cultura, tentou fazer também dentro de uma tensão da cidade, né, que estava acontecendo. E foi um Grand Prix de mídia em Cannes, pensando que é uma agência que nem compra mídia. Então, a gente começa a entender que a mídia ela pode ser outras coisas também, ela pode ser só um grafite. E tem, inclusive, alguns ainda na cidade espalhados. Então, é basicamente o outdoor mais barato da história, porque até hoje está lá. Então, se você passar por lá, provavelmente você vê. O do Coelhinho, eu acho que está lá ainda. Esse aqui, se eu não me engano, alguém já fez coisa por cima, mas tem muitos que ainda estão por aí. Então, você consegue ver os modelos que foram lançados na época. E aí, por último, esse foi o projeto que a gente fez agora, no mês passado. Como eu falei, a gente já tem TikTok. Então, basicamente, o que a gente fez foi, cara, se TikTok é tão dentro da moda, tão dentro de comportamento, como é que a gente consegue falar de festival com um jeito que não seja aquela campanha clássica, né? Patrocínio oficial de tal. A gente queria fazer uma coisa diferente, então a gente falou, cara, todo mundo que vai nesses shows, o maior perrengue de todos é você conseguir assistir o show. Então, a gente criou um sapato, que era um tênis, basicamente, que te deixava mais alto para você conseguir ficar estiloso e, ao mesmo tempo, conseguir ver os shows. Obviamente, uma edição limitada, uma licença poética. A gente deu para alguns influencers e viralizou até porque a Malu Borges usou, enfim, tudo que ela bota no pé viraliza. Então, de novo, a gente pode também fazer uma campanha, a gente pode chegar também em pessoas sem necessariamente ter que fazer uma campanha tão clássica, tão tradicional, a partir do momento que a gente não se limita à mídia, e a mídia pode ser qualquer coisa, pode ser até um tênis, que para usar é um pouco difícil, mas que, enfim, é maravilhoso. E aí, segundo, ainda caminhando um pouco nas premissas, né? Acho que a primeira é um pouco de não se limitar à mídia como só o que a gente já conhece no mercado, e a segunda talvez até dentro muito do tema que vocês estão falando, de tecnologia. Assim. Então, vocês viram que muitos dos trabalhos que a gente faz, eles têm tecnologia envolvida, alguns propositalmente, alguns de fato porque a gente, enfim, tinha essa vontade na época, mas tem, inclusive, um quote do Steve Jobs, que eu adoro, que ele fala assim, muita gente quer saber o que o computador vai fazer na vida das pessoas, lá há muitos anos atrás. Né? Ele falou, cara, para mim o computador ele é a bicicleta para o nosso cérebro, ele não necessariamente é o que vai mudar tudo. E a gente acredita que, na verdade, a tecnologia ela pode ser até mais que a bicicleta, ela pode ser quase que ser o carro, mas não necessariamente ela é o motorista, ela não é o condutor. Quem está fazendo tudo é a gente, mas ela vai ajudar a gente a fazer muito mais coisa. Então, eu trouxe 2 projetos que a gente fez 100% baseados em tecnologia, então com bastante uso. O primeiro tem bastante uso AI, que é um projeto que a gente fez com a Serena Williams e com Nike, que inclusive foi esse ano também Grand Prix em Cannes, de Creative Data, e o segundo que a gente fez com o Congresso em Foco, que foi também, esse é um pouco polêmico, que foi também Ouro em Cannes. Serena Williams here. I'm just so grateful because, you got me here. No dia 9 de agosto de 2022, Serena Williams anunciou sua aposentadoria. 2 dias depois, a Nike lançou um estudo feito ao longo de um ano. Uma demonstração do que é necessário para se manter no topo por mais de 2 décadas. De medo, insegurança, nervosismo, para força, experiência e resistência mental. Never Done Evolving. Feat. Serena Williams. Um estudo de IA na forma de avatares que revela a evolução necessária para se tornar a melhor de todos os tempos. Analisamos todos os dados e imagens de torneios oficiais ao longo da carreira de Serena e, através de Machine Learning, moldamos o estilo de jogo de cada era. Tomada de decisão, seleção de jogadas, reatividade, recuperação e agilidade, criando a visualização de dados mais precisa já feita com o atleta. Os dados do avatar de Serena estão sendo usados para melhorar as técnicas de jovens atletas e a tecnologia de futuros produtos. É uma abordagem nunca vista na indústria esportiva. Para tornar esses dados acessíveis e inspirar ainda mais gente, nós transformamos o estudo em um jogo ao vivo. Serena, de 17 anos, idade em que ela ganhou seu primeiro Grand Slam, contra Serena, de 35 anos, idade em que ela ganhou seu 23º Grand Slam. O jogo foi o resultado de mais de 130 mil games gerados com a tecnologia Video Player, desenvolvida pela Universidade de Stanford. A cada game, Josh Appel apresentava os principais insights do estudo. Well, you can just see the power on these serves from 2017 Serena Williams. We're all extremely passionate about sport. When we look at the data we capture, there's beauty in that. The lines and curves, it's like a symphony. O jogo quebrou todos os recordes de visualizações orgânicas no YouTube da Nike e se espalhou por diferentes mídias. This level of excellence is kept over so many decades is just. You may not remember specific points from last night, but you remember the feeling she gave.
I feel it's more of like an evolution of Serena. Então, esse foi um projeto 100% criado pelo time da AKQA Casa, e a gente usou, então, o time também, obviamente, a inteligência do time de Melbourne, com toda a parte de tecnologia. Então, de novo, a gente pode fazer... A gente poderia ter feito um filme daqueles lindos que a Nike, inclusive, faz, e que a gente já fez alguns com eles, para poder falar sobre, cara, como a Serena foi uma jogadora maravilhosa, como, de fato, você está sempre querendo evoluir, a Serena sempre conseguiu evoluir, só que a gente tentou fazer isso de um jeito diferente, obviamente a gente usou tecnologia a nosso favor para poder conseguir transformar isso numa experiência, uma coisa que fosse, de fato, diferente e que tivesse um appealing maior para o público. E aí o segundo projeto é um projeto, esse sim, um pouco mais polêmico, porque a gente levou 2 anos para poder conseguir desenvolver ele, tudo em silêncio, porque tinha que ser escondido, por questões que vocês vão descobrir quais são. E a gente lançou eles durante as eleições de Bolsonaro versus Lula. A falta de transparência permite que políticos brasileiros gastem o dinheiro público como se ninguém estivesse vendo. Mas e se controlar o dinheiro público fosse tão fácil quanto controlar o seu próprio dinheiro? O portal de notícias Congresso em Foco criou o Cartão da Transparência. Um cartão que transforma carteiras digitais em uma ferramenta contra a corrupção. Pela lei brasileira, os dados de gastos dos políticos são abertos, mas intencionalmente difíceis de acessar. Nosso sistema simplifica tudo. Ele analisa diversos bancos de dados do governo e fornece atualizações de gastos de mais de 500 políticos, em tempo real, por notificações. Sem necessidade de um aplicativo ou web app, ele utiliza um recurso nativo dos celulares, a carteira digital. Acesse o site, selecione os políticos para monitorar e adicione os cartões. Cada vez que eles gastam dinheiro público, o país inteiro sente isso de suas carteiras. Acessar o histórico de gastos é fácil, como qualquer cartão de crédito. A inovação foi lançada 4 semanas antes das eleições, quando o presidente impôs ordens para ocultar seus próprios gastos. Com milhares de cartões ativos e milhões de notificações enviadas. O cartão empoderou os brasileiros a cobrar seus políticos. E virou fonte de investigação para jornalistas de vários portais, ajudando a fazer da transparência um tema crucial nas eleições. O Congresso em Foco lança o Cartão da Transparência. Você receber no seu celular um aviso toda vez que esse político que você votou fizer um gasto. Isso tudo sai do nosso bolso e nós temos o direito de saber. Depois da eleição do novo presidente, isso aconteceu. A lei de acesso à informação voltará a ser cumprida. Todas as despesas escondidas foram adicionadas à nossa plataforma e também todos os políticos recém-eleitos no Brasil. O Cartão da Transparência é um projeto em andamento, sempre em evolução e globalmente escalável. Cartão da Transparência. O dinheiro público é seu. Saiba como ele é gasto. Então, legal, né? Show. Então, vocês podem baixar. Chega bastante coisa. No início, eu tinha todo mundo selecionado. Aí fica muito difícil, porque a galera gasta dinheiro o dia inteiro. E aí, depois, você vai escolhendo quem você quer, enfim. Mas é legal, porque, inclusive, ele, enfim, foi super bem reconhecido em Cannes, a gente ficou super feliz, e a gente lembra que, durante o processo, inclusive, chegava a notificação. A gente falou, será que está todo mundo vendo? Será que o júri está vendo? Porque chegava coisa durante. E, de novo, a tecnologia, mais uma vez, só como um ajudante de uma informação que já estava lá. Então, se você entrar no portal da transparência, as informações estão lá, mas elas são propositalmente ou não, imagino que sim, difíceis de acessar. Então, como é que a gente consegue pegar a tecnologia e ajudar a gente a conseguir pegar esses dados e transformar em alguma coisa de fato útil e que as pessoas consigam trabalhar em cima? Então, para além da gente, consumidor, é uma puta ferramenta também para jornalista, que quer achar dados, né, que quer entender o que está acontecendo. E aí, para você entrar naquele a vórtice de informações, fica muito difícil. Então, a gente consegue criar também uma plataforma, enfim, uma ferramenta que ajude as pessoas. E aí, caminhando para o final, acho que o que a gente começou a entender também é que, cara, começa a caber tudo na nossa caixa de ferramenta, né? Então, se a gente faz isso para a marca, por que a gente não pode fazer também para outras pessoas? E aí tem uma coisa que eu adoro, que é assim, cara, não sei se vocês viram, né? Inclusive, saiu agora o desfile dele essa semana, mas quando o Pharrell Williams foi eleito o diretor criativo da Louis Vuitton, todo mundo comentava, cara, mas esse cara nunca trabalhou com moda. Ele nunca fez uma marca, ele nunca fez um desfile de moda, ele nunca foi nem stylist, ele não sabe sobre esse assunto, ele é músico. Ele tem bom gosto, mas não necessariamente ele pode ser um diretor criativo da Louis Vuitton. Ou, por exemplo, o que tem em comum entre Beastie Boys, Red Hot Chili Peppers e Kanye West? O Rick Rubin.
que é um dos produtores musicais mais fodas que existe, mas ele não sabe tocar um instrumento. Mas o que ele tem? Ele tem um puta bom senso, ele tem um critério criativo muito foda. E a partir disso a gente começou a se perguntar, cara, se a gente tem então esse critério criativo, por que a gente também não pode então começar a trabalhar com artistas? Que, cara, cada vez mais também estão virando marcas, né? Então, com isso, a gente abriu o nosso pilar de entretenimento, que basicamente é para poder trabalhar com esportes. Então, o projeto que a gente fez também com a Serena e alguns com a Nike, ele já faz isso um pouco. Filme, gaming, arte e música. Então, a gente tem aqui alguns dos artistas que a gente trabalha. Então, a gente fez um projeto super legal para Lady Gaga, outro para Elton John, Ludmilla, Usher, Rosalia, que eu trouxe, Dua Lipa, sei lá, Criolo, Bacuxi do Blues. Alguém falou BK? Aí a gente eu trouxe o case do BK, que a gente lançou esse ano, inclusive. E aí eu trouxe o primeiro projeto, que foi um projeto que a gente fez com a Rosalia e com a Coca, que é como é que a gente conseguia, Coca, se conectar com uma galera mais jovem, sabendo que Rosalia se bem que a Rosalia é a grande rainha de todos os jovens, de mais velhos, de todo mundo. Mas de um jeito um pouco mais diferente, que não fosse só pedir para ela fazer um publi bebendo Coca-Cola. Maybe tú eres el que me libera. Y es que hoy es carnaval, si me entenderás. Kaleidoscope of flavors, really. No hay nada más exciting para mí que el cambio y que la transformación. Y yo lo celebro, me parece algo súper positivo. Pero será coco y canela, te lo juro. Coco con canela. Quieres vengo en moto, soy una mami. Y si hay un día, hoy es ese día. Para ser y cambiar, conocer y disfrazar. You're angel, you're my band tonight. I don't need honesty, baby. I like you love me, like you love me. Cover me in a dream. Então, a gente tentou pensar muito em como é que a gente conseguia trabalhar com um artista sem ser só, de novo, né, um public post. Como é que a gente conseguia fazer um projeto com ela, um produto com ela. Foi um projeto que demorou, sei lá, 1 ano e meio. Desde o início da concepção da música, toda feita para esse projeto, a bebida também, que está bem gostosa, inclusive, a todo o resto, todo o lançamento, assim. Então, quando você tem, inclusive, no início do case, todo mundo cantando, quem canta uma música da Coca-Cola, né, no meio de um show? Ninguém entende, sabe? Assim, não vira um número 1 do Spotify, uma música de uma marca. Mas quando a gente consegue pensar em entretenimento para além disso, não necessariamente ficar sempre batendo na tecla que isso é de uma marca, mas fazer uma coisa um pouco mais refinada e quase que elegante nesse sentido, a gente consegue ter jeitos muito legais, assim. Então, eu acho que é muito nosso conhecimento a gente trabalhar já com marcas, mas também começar a trabalhar com artistas cada vez mais. E aí, dentro disso, tem um projeto que a gente lançou, acho que esse aqui sim, o do BK, que a gente lançou esse ano com o BK, então a gente começou a trabalhar só com artistas. Então, vários artistas começaram a ligar pra gente e falar, cara, eu não tenho uma agência, eu não faço projetos com marcas, mas eu quero que você lance o meu próprio clipe. Eu quero que você lance um novo projeto, eu quero que você faça o meu show. E aí, com isso, então, eu trouxe o mais recente, apesar de ter vários outros legais, que é o do BK. A mitologia grega já alertava para os perigos da ambição humana. Ícaro, atraído pelo sol, voou tão alto que queimou suas asas e despencou do céu. 2000 anos depois, o mito se repete. Depois de alçar voos em direção ao dinheiro, poder e fama, o rapper carioca Abebe Bikila queria que seu 4º álbum expusesse os perigos de se deslumbrar com sucesso. E quando ele veio até nós com esse fardo,
Fizemos todo mundo voltar no tempo. Neo Icarus. Uma versão atualizada do antigo mito, recontado para os dias atuais. Assim como Ícaro, muitos que hoje buscam o sucesso são seduzidos pelas luzes da cidade e caem em ruína. Eu falo sobre cultura e autoestima, estrutura e a busca da obra-prima. Para imortalizar essa metáfora, começamos recriando o quadro do século XVII, A Queda de Ícaro, usando as mesmas técnicas de pintura do passado, mas embedadas com novas tecnologias, permitindo que o artista cantasse uma música inédita através de realidade aumentada. O erro, besteiras e emoção, eu brincando de tirar o alvo, botando a culpa no álcool, ele não me deixa no melhor estado. A obra de arte interativa foi apresentada aos fãs na primeira vernissagem de um disco de rap no mundo, no Museu de Arte do Rio. E a geolocalização garantiu a exclusividade do pré-lançamento para milhares de visitantes. Mais do que um lançamento de álbum, levamos jovens periféricos para um espaço muitas vezes negado a esse público. Nunca tinha visto aqui no Rap Nacional. Acho que é essa questão de sentir a arte. A experiência em realidade aumentada ganhou vida no show de lançamento, onde transformamos uma peça de teatro grego em um espetáculo de rap de 2 horas. O lançamento fez o rapper chegar ainda mais perto do sol, mas agora em paz. E usando o hip hop como meio de ajudar pessoas a reconhecer suas batalhas internas, a Bebe solidificou seu nome para a posteridade no Olimpo do rap brasileiro. Depois eu posso mandar para vocês o QR Code. Mas, enfim, foi um projeto todo que a gente fez com ele. Então, a gente fez da concepção do... ele já tinha o disco, obviamente, mas a gente fez a concepção do conceito de Ícaros ao lançamento, a todo o design do... tudo que você olhar. Então, a parte de design, a parte de conceito visual, o show em si, o lançamento no museu e também o clipe. Então, de novo, como é que a gente consegue... E, no fim das contas, o mais legal é que são pessoas que, teoricamente, trabalham em agência e que só trabalham com marcas, mas que a gente conseguiu trazer, então, esse olhar criativo para dentro, a gente começa a aprender cada vez mais, assim. E aí tem também o projeto mais conhecido, que foi o lançamento do show do clipe do Bacchus do Blues, que a gente fez, e que em 2019 ganhou um Grand Prix em Cannes, que é a única vez na vida que a gente vai ganhar da Beyoncé, porque eu acho que nunca mais vai ser. Mas que a Beyoncé ganhou ouro, a gente ganhou o Grand Prix, então a gente ficou feliz com isso. Que talvez já tenham visto, mas se vocês não tiverem visto ainda, que é o Bluesman, que é um mini curta, manifesto de lançamento do Bacchus do Blues. E acho que o legal disso aqui, de novo, né, quando você olha para uma agência de publicidade, todos os prêmios eles são sempre muito, e até os que eu citei, né, de propaganda, de comunicação, e a gente começa também a trazer para a nossa prateleira algumas coisas. Então, a gente tem um Grammy, a gente tem uma indicação ao Grammy, e em 2022 a gente venceu. A gente tem alguns outros projetos só focados em música, e alguns também Grand Prix de Cannes, mas todos voltados para entretenimento e música. E aí, por último, para poder encerrar, acho que o quarto ponto que a gente sempre fala é que, cara, não necessariamente a gente acredita nisso, que são as expertises da empresa, porque a gente acha que as empresas são feitas de pessoas. Então, se você gosta de um assunto, necessariamente a gente pode, talvez, trazer para dentro isso e a gente pode começar a falar disso. E aí, esse aqui é o Cris, que ele é inclusive um dos sócios do Koala Festival Music, que é apaixonado por música, mas também por design. E aí, um dia ele bateu na nossa porta e falou, cara, meu sonho é trabalhar com design, com craft, fazer umas coisas diferentes. Eu amo trabalhar aqui, mas será que a gente não pode abrir uma frente só disso? E a gente abriu, então, o Katana, que basicamente é um coletivo de designers gráficos, motion designers, 3D, artistas, todo mundo que trabalha com craft e que ama craft, para começar a criar vários projetos. Então, a gente fez todos os projetos, toda a parte visual e o conceito visual dos 50 anos da Nike ano passado. A gente fez um projeto que a gente tem com o Free Fire, que foi de colocar a Anitta dentro do jogo. Então, a gente fez de tudo, da parte de 3D do personagem, a qual é a roupa, como é que a gente lança isso, que era um clipe de música, tudo desenvolvido pelo Cris e pelo time de craft. E, por exemplo, também a Paulinha, que é nossa diretora de projeto especial, que era completamente apaixonada por impacto, pelo assunto diversidade e sustentabilidade. Então, ela abriu uma frente lá dentro que chama Cake Impacto, que é 100% focada em criar projetos internos. Então, a gente criou um projeto que chama Soma, que até agora a gente já teve 3 mil alunos da periferia do Brasil para poder dar aulas sobre. Então, basicamente, a gente chama os nossos clientes e a gente mesmo para poder dar aula sobre o assunto. E a gente, então, são cursos 100% gratuitos e a gente inclui essas pessoas dentro da Cakeway, dentro de várias outras agências. Então, a gente está agora no finalzinho do curso. Foram 40 pessoas incluídas esse ano. E a gente faz todo um processo. No ano passado, o projeto final, como se fosse o TCC deles, foi criar o clipe do Criolo. E esse ano vai ter também outro projeto que a gente está fazendo com outro artista. Então, você consegue meio que acompanhar isso tudo ao redor do tempo. E a gente acha que é como se fosse uma faculdade, uma versão meio express, assim. Então, você passa um tempo, faz os cursos, fica um tempo no estágio com a gente, depois cria um projeto e, puta, você sai já com um clipe do Criolo no seu portfólio, já é muito legal.
E aí, por último, esse projeto que a própria Paulinha liderou. Então, de novo, ela é apaixonada por sustentabilidade. Ela teve essa ideia junto com o time. A gente falou, cara, a gente banca, a gente faz esse projeto. E é um projeto 100% da AKQA que a gente criou. E, de novo, muito pela paixão dela e muito para a gente querer começar a alimentar isso dentro do time. Brasil ne puga onyo gamne gume bakuni vaya coro meja bakuni aben kan baju mari meina ba ma benya be ma ne bai ka benya ne yo mo game baka manokato nagame bika manokato ba hiro mono manokato hiro me apenas jual aku ni amne mu ya mu kiko mana ko kute kare dong ya ba mana menyo buka menyo ba oi ani kreke ba no kemaya kena Então, a gente criou esse projeto 100% interno, desenvolveu toda a tecnologia, deixou ela open source e mandou para todos os fabricantes de maquinários pesados para que eles pudessem colocar nas suas máquinas, nos seus transportes. Então, com o tempo, a gente começou a ver que quando a gente começa a olhar meio que para esses 4 pilares, assim, a gente vai colocando a AKQA nesse lugar de alguns projetos são nossos, alguns projetos são com clientes, alguns projetos são com os artistas, e pouco importa quem é o cliente do outro lado, até porque às vezes é a gente mesmo, mas a gente tenta sempre entender como é que a gente consegue ser mais criativo e como é que a gente consegue também se desenvolver, às vezes com o uso da tecnologia, às vezes com a tecnologia sendo esse grande veículo, mas não necessariamente com isso no centro de tudo, assim, sempre com a criatividade no centro de tudo. Então, aqui são alguns reconhecimentos que a gente teve no último ano. E acho que naquela minha jornada ali que eu falei desde o início, quando eu entrei querendo pensar, cara, como é que eu consigo ser mais criativa? Acho que, obviamente, talvez eu tenha aprendido isso. Mas a principal coisa que eu sempre penso é... Uma vez eu estava ouvindo um podcast, uma pessoa que falou, eu ouvi uma vez de alguém. Então, já não, essa fonte ela é desconhecida. Porque a pessoa falou que ouviu de alguém, agora eu estou falando para vocês, então ninguém nunca vai saber quem é o autor desconhecido dessa frase. Mas, para mim, que é a frase que mais faz sentido, pelo menos na minha carreira, que tudo que eu busco, que é... Find your people, assim, que é tenta encontrar as pessoas. Então, não é muito sobre a empresa, não é muito sobre o que você faz, mas cara, será que você encontrou a pessoa certa? E aí eu tenho consciência que eu encontrei meio que as pessoas certas na minha vida, assim. Foram os 2 caras que me entrevistaram, sei lá, 7 anos atrás, um pouco, eu não sei fazer mais conta, um tempo atrás, e que falaram, só vem, depois a gente descobre o seu cargo. Então, tomara que vocês consigam ter isso também na carreira de vocês. E é isso. Obrigada. Muito obrigado, Luísa.